meu nome é Clara Beatriz Cavalcante, eu sou bolsista IC Unirio e sou orientada pela professora Vanessa de Almeida Correia. O título desse estudo é Práticas de Orientação em Saúde do Enfermeiro voltadas ao controle do câncer, uma revisão integrativa. Essa pesquisa está vinculada ao plano de estudos Construção do Conhecimento na Atenção Primária à Saúde, análise das práticas desenvolvidas por enfermeiros. Porém, essa pesquisa teve que ter sua fase de coleta de dados adiada devido ao isolamento social pela pandemia do coronavírus e à impossibilidade de realizar as entrevistas de forma virtual, devido aos possíveis riscos de impacto emocional aos participantes. Então, optou-se por realizar uma revisão integrativa sobre práticas de cuidado do enfermeiro no controle do câncer na rede de atenção à saúde. Essa pesquisa está submetida e em avaliação por pares em revista científica. Assim, o presente estudo se trata de um recorte dessa revisão integrativa, destacando a categoria relacionada à prática de orientação em saúde no controle do câncer. Para a gente poder falar sobre câncer, é necessário entender a importância epidemiológica dessa doença no Brasil e também na saúde pública. Segundo o INCA, o câncer é considerado a segunda principal causa de morte no Brasil. Podemos ver nessa imagem a distribuição dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020. É uma estimativa realizada pelo INCA em 2019, estimando os casos para 2020. É estimado para cada ano do triênio 2020-2022 a ocorrência de 625 mil novos casos de câncer. Entretanto, apesar dessa alta morbimortalidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% das mortes por câncer poderiam ser evitadas. A prevenção do câncer se dá através de mudança nos fatores de risco consideráveis modificáveis. Os 5 principais fatores de risco modificáveis são tabagismo, uso de bebidas alcoólicas, inatividade física, obesidade e alimentação inadequada. Além destes, a gente ainda pode pontuar infecções por micro-organismos como o HPV, exposição à radiação e exposição excessiva ao sol. Nessa figura é apresentada a porcentagem de casos de câncer relacionados aos fatores de risco. Então, em primeiro, com 15% dos novos casos, tem o tabagismo, em segundo, tem a alimentação inadequada, em terceiro, a obesidade, em quarto, o uso de álcool e, em quinto, a inatividade física. Entendendo que os novos casos de câncer poderiam ser evitados com o combate aos fatores de risco, se faz necessário ações voltadas às políticas de saúde, às estratégias de promoção da saúde e prevenção desses fatores de risco, com o objetivo de diminuir a incidência e, consequentemente, a mortalidade pela doença no Brasil. Aqui nesse gráfico é demonstrada a relação entre os fatores de risco e a mortalidade do câncer. E em destaque apresentam-se os principais fatores de risco que foram demonstrados no slide anterior. Então, o tabagismo, a massa corporal, a obesidade, os fatores nutricionais, o álcool e a inatividade física. Visto isso, qual é então o papel do enfermeiro no controle do câncer? Segundo um estudo sobre o enfermeiro como educador em saúde da pessoa estomizada com câncer coloretal, o enfermeiro em sua prática profissional deve exercer o papel de educador em saúde, acolhendo e orientando a pessoa e sua família de forma eficaz para a manutenção da qualidade de vida. Então, reiterando o papel como educador em saúde do enfermeiro, as orientações desenvolvidas pelo profissional devem ser voltadas tanto para a prevenção primária, que é aquela que tem o objetivo de impedir que o câncer se desenvolva ou diminuir os riscos de ter a doença, quanto para a detecção precoce do câncer, e também para os estágios de desenvolvimento da doença e cuidados paliativos, de modo a agir ativamente no controle do câncer. Desta forma, o objetivo deste estudo é identificar na literatura científica as práticas de orientação em saúde desenvolvidas pelo enfermeiro voltadas ao controle do câncer. Se trata então de um estudo de revisão do tipo integrativa, desenvolvido em etapas. Primeiramente, se delimitou a pergunta norteadora do estudo, através da estratégia PICO, sendo P para pacientes, I para intervenção e CO para contexto. Então, aqui na tabela a seguir, a gente consegue ver que para pacientes considerou-se o enfermeiro,
para intervenção, as práticas de orientação em saúde e para contexto, o controle do câncer. A delimitação dos descritores usados na busca literária se deu através da plataforma DEX, Descritores em Ciências da Saúde. Foram selecionados os seguintes descritores: continuidade da assistência ao paciente, neoplasia, cuidado paliativo e enfermagem oncológica. As pesquisas foram realizadas através do portal de periódicos da CAPES, acessando as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, que é a LILACS, bases de dados de enfermagem, que é o BDENF, e Literatura Internacional em Ciências da Saúde, que é a Medline. Os critérios de inclusão elencados foram artigos completos, com idioma em inglês, português e espanhol, no período de 2014 a 2020, que abordassem o tema. Os critérios de exclusão foram estudos que não abordassem o tema proposto e estudos de revisão integrativa. Após a busca nas bases de dados, realizou-se a leitura de títulos e artigos previamente pesquisados, e selecionaram-se os que foram condizentes com a questão norteadora. Excluíram-se duplicatas e estudos que não atendessem ao objetivo da pesquisa, e após isso foi feita a leitura na íntegra dos artigos selecionados, com o objetivo de definir aqueles que se inserem nos critérios de inclusão e são relevantes para a pesquisa. Então, o quadro a seguir, a gente tem o fluxograma de buscas realizados. Foram encontrados 901 artigos na BVS. Após leitura de título e resumo, foram selecionados 86. Desses 86, foram excluídos 65 porque eram artigos duplicados. Após isso, foram excluídos mais 13, que não atenderam o objetivo da pesquisa ou eram artigos de revisão integrativa, sobrando 8 artigos na amostragem final. Os 8 artigos selecionados são observados no quadro abaixo, que caracteriza os artigos por autor, ano e prática de orientação mencionada. As práticas apresentadas no quadro serão discutidas ao longo desse estudo. A partir da leitura e análise dos artigos, foi possível a construção de 3 categorias de prática de orientação em saúde: orientação sobre a melhoria dos hábitos de vida e autocuidado, orientação quanto aos medicamentos, procedimentos e sintomas, e orientação sobre encaminhamento aos especialistas. O gráfico a seguir demonstra a relação entre as categorias de prática e o número de artigos que fazem menção. Um artigo citou orientações sobre a melhoria dos hábitos de vida e autocuidado, 6 artigos citaram orientações quanto aos medicamentos, procedimentos e sintomas, e 2 artigos citaram orientações sobre encaminhamento aos especialistas. Quanto à categoria 1, orientações sobre a melhoria dos hábitos de vida e autocuidado, o artigo de Waterkemper relata orientações de promoção de exercícios físicos, aconselhamento nutricional e melhora da autocompetência. Como diferencial, o profissional oferece um feedback positivo ao usuário para cada esforço individual alcançado, estimulando a continuidade desses novos hábitos. Essa prática é considerada uma importante estratégia utilizada pelo enfermeiro na sua orientação em saúde. Quanto à categoria 2, orientações relacionadas ao uso de medicamentos, procedimentos e sintomas, o estudo de Yattin cita a prática dos enfermeiros navegadores, profissionais que atuam no pós-alta, intensificando a continuidade das orientações em saúde. As orientações são realizadas via contato telefônico, com o objetivo de orientar quanto ao manejo dos sintomas, quanto à medicação, frequência e contraindicações, e quanto às dúvidas em procedimentos técnicos. Já o artigo de Shore, a partir da perspectiva do usuário, cita orientações voltadas ao controle dos efeitos colaterais da medicação e orientações voltadas também à família, de modo a explicitar quaisquer dúvidas que fossem levantadas. Entretanto, foi encontrado em um artigo um déficit nas orientações. O artigo de Bergund relata alguns usuários que gostariam de mais informações durante o curso da doença e durante o tratamento, principalmente relacionados a efeitos colaterais. Quanto às orientações sobre encaminhamento aos especialistas, identificou-se no estudo desenvolvido por Yattin, assim como no de Kobleder, a prática de orientação do enfermeiro voltada à necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Trata-se de uma prática de orientação em saúde voltada à continuidade do cuidado e o controle do câncer. Entretanto,
Enfatiza-se que a oncologia requer uma interdependência entre as ações de diferentes profissionais. Para além dos encaminhamentos, é necessário também o fortalecimento da comunicação entre os profissionais e, principalmente, entre o usuário e seus familiares. Além das práticas descritas, é importante salientar a preocupação do profissional com a humanização da assistência. O estudo de Kobleder refere-se à prática de orientação em saúde por meio de aconselhamentos e consultas regulares, como chave para uma relação de confiança entre enfermeiro e usuário, facilitando o vínculo e a continuidade do cuidado. Os estudos de Shore e Shore, assim como de Silva, abordaram a prática do enfermeiro sob a perspectiva do usuário. Segundo Shore, a prática é identificada como satisfatória e referida como reconfortante, solidária e com sensações de poder contar com o apoio dos enfermeiros. Já no estudo de Silva, relata que o enfermeiro sempre orienta, nunca mostrou desinteresse e refere uma escuta ativa e relação de apoio. Nesse sentido, a humanização promove uma relação de cuidado pautada na confiança e segurança com os usuários e familiares. Por fim, identificou-se que a prática de orientação em saúde desenvolvida pelos enfermeiros tem como objetivo a continuidade do cuidado, a prevenção da ocorrência de um novo câncer ou reincidência e ainda relaciona-se à promoção da saúde no momento da orientação, relacionada a incentivar hábitos saudáveis, promover qualidade de vida e propiciar a criação de vínculo entre profissional, usuários e familiares. São práticas desenvolvidas tanto em ambulatórios e hospitais, quanto nos domicílios, no momento de alta hospitalar. Entretanto, a orientação voltada à prevenção tem seu foco no momento após o diagnóstico do câncer, visando a diminuição de danos e reincidências. Não se encontrou artigos científicos voltados à prevenção primária do câncer, aquela que possui o objetivo de impedir com que o câncer se desenvolva ou diminuir os riscos de ter a doença, sendo apresentado como uma lacuna no conhecimento científico. Sugere-se novos estudos sobre a prática do enfermeiro na prevenção primária do câncer, assim como produções científicas acerca das práticas de orientações do enfermeiro no controle do câncer, de forma a qualificar e refletir as ações já desenvolvidas. Essas foram as referências utilizadas no estudo e eu agradeço a atenção de todos.